Bom, vamos dar continuidade à leitura do nosso trecho aqui da apostila. Então, a história aí do menino do engenho, né, do Carlos, que ele fala sobre a velha Totonha, aquela mulher que ia de engenho em engenho contando as suas histórias. Histórias que remetem aí às fadas, castelos, reis, né? E ele continua, lá no parágrafo 5. A história da madrasta que enterrava uma menina era sua obra-prima. O pai saíra por uma viagem comprida, deixando a filha, que ele amava mais do que tudo, com sua segunda mulher. Quando partiu, encheu a mulher de recomendações para que tivesse todos os cuidados com a filha. Era uma menina de cabelos louros, linda como uma princesa. Olha aí, novamente remetendo ao conto de fadas. A madrasta, também remetendo ao conto de fadas, né? Porém, não queria bem a ela, com os ciúmes do amor de seu marido pela menina. Pegou então a judiar com a bichinha. Era ela quem ia de pote na cabeça buscar água no rio. Quem tratava dos porcos, quem varria a casa, nem tinha mais tempo de brincar com suas bonecas. Parecia uma criada com os cabelos maltratados e a roupa suja. Mas parece que ele lembra uma história, um conto de fadas aí, né? Vamos ver se vocês descobrem quem é, qual é esse conto de fadas. E a menina ficava o dia inteiro tangendo os passarinhos com fome, espantando os passarinhos. As rolas lavadeiras, aquelas que lavavam a roupa do nosso Senhor, quer dizer, dele, do dono da fazenda, vinham conversar com ela, contavam histórias do céu. Mas um dia ela se pôs a olhar para o mundo bonito, para o céu azul e para a alegria toda do canto dos pássaros. Na sombra da figueira, com aquele mormaço do meio-dia, adormeceu sonhando com o pai que andava longe e com brinquedos que traria. E os sabiás pinicavam os figos, quer dizer, da figueira. Pinicavam aí, bicavam, né? Era o que a madrasta queria. Muito serviço para a menina. Pegou a menina, deu-lhe uma surra de matar e enterrou, ainda viva, na beira do rio. De volta, o pai chorou como um desgraçado, com a notícia da morte da filha. A madrasta contou que a menina adoecera desde que lhe botaram os pés fora de casa. Não houve remédio para a pobrezinha. Uma manhã, porém, o capineiro, o cara que carpe, né, lá na roça, do engenho saiu para cortar capim para os cavalos. Uma touceira, né, touceira aí são plantas, né? Uma touceira bem verde crescia no meio do capinzal. Ele meteu a serra. Ouviu de dentro da terra uma voz bem longe. Pensou que fosse engano de suas ouças, de seu ouvido, e meteu outra vez a serra. Aí uma voz doida, como de uma alma sofrendo, levantou-se numa cantiga. Aí ela introduz alguns versos, a poesia. Capineiro de meu pai, não me corte os meus cabelos. Minha mãe me penteou, minha madrasta me enterrou, pelos figos da figueira que os passarinhos pecou. O capineiro assombrado correu para chamar o senhor do engenho. E voltaram com a enxada e cavaram a terra. A menina estava verde como uma folha do mato, quer dizer, já havia sido enterrada e ela aí, pelo jeito, estava intacta. Os cabelos crescidos em touceiras de capim de planta, os olhos cheios de terra e as unhas das mãos pretas e enormes. O senhor do engenho chorou feito um doido, abraçando e beijando a filha. No engenho foi uma festa
que durou muitos dias. Os negros dançaram coco. Coco aí é uma dança de roda, né? 2 semanas. Muitos escravos tiveram carta de alforria e amarraram a madrasta de pernas de 2 poldros, né? Em 2 cavalos bem jovens. Os pedaços dela ficaram pela estrada fedendo. Olha aí que historinha bonita que essa velha Totonha contava para as crianças, que o Carlos era a preferida, a história preferida dele, né? E ele achava muito bonita. E se você for ver, realmente é um conto de fada, que ele se inspira em falar que a menina era rica, passou a ser judiada pela madrasta, né? Então é uma história muito bonita que o Carlos vai narrar aí no Menino do Engenho. Bom, vocês têm aí essas atividades em grupo, né? Mas agora, como não tem grupo, cada um faça a sua atividade em casa, tá? Dê uma olhada aí para o teste. Interessante que eu vou fazer esse teste com vocês rapidinho. Lá na página 103, assinale a frase que o verbo bater tem o mesmo sentido que foi usado na frase: a velha Totonha, de quando em quando, batia no engenho. Quer dizer, batia, ela chegava num lugar desconhecido. Então a alternativa C é a mais correta aí, tá? O segundo teste é o seguinte: para este seu ouvinte, a velha Totonha não conhecia o cansaço. Nessa frase do parágrafo 2, o pronome demonstrativo refere-se a o narrador Carlos, a letra D. E o último teste, o terceiro, relacione as colunas, indicando nos parênteses o assunto principal de cada parágrafo do primeiro segmento do texto. Então você tem aí no canto, uma coluna no canto, na margem esquerda, que está lá: A, a arte de contar histórias, um exemplo; B, o fantástico e a realidade; C, a apresentação da personagem; e D, a velha Totonha e seus ouvintes. Na margem direita você tem aí o parágrafo. Parágrafo 1, 2, 3 e 4. Então a alternativa que apresenta os assuntos na ordem anotada é C, D, A, B, tá? Então, a letra A é a correta. Então, vocês façam aí os exercícios de casa, já deixam lá no plural, que na próxima aula de leitura, na próxima terça-feira, nós vamos falar sobre esses exercícios aí, tá? E entrar aí no próximo capítulo de leitura. Um grande abraço a todos e até na nossa próxima videoaula. Beijão para todos.